falando de clone, né? O clone, todo mundo, o clone é estável. Ele é estável se você tiver um protocolo para ele. Porque o mesmo cultivar clonal submetido a diferentes ambientes, diferentes tratos culturais, você tira um adubação... clone daqui, um vai pra minha casa, um vai pra sua, ele vai se Vai para outro desenvolver estado, diferente. fotoperíodo, temperatura, umidade do ar, tipo de trato, poda, fertilização. Então, na verdade, então, o clone, ele tem uma estabilidade e também vai depender muito da matriz que você tirou. Sim. A gente até conversou um pouco sobre isso. Mas, assim, ele vai ter uma estabilidade mediante a um protocolo. Então, nessa temperatura, com esse substrato, com este tipo de fertilização, com esse regime de trato cultural, você vai colher tal biomassa com tal perfil químico, entendeu? Então, a gente tem isso só para clone, mas temos as sementes também, né? Mas aí você consegue fazer, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma PEP da vida. Eles estão lá, eles estão entregando o mesmo óleo para os seus pacientes, etc. E a ideia é que esse óleo esteja cada vez mais estabilizado. Para o paciente não ir lá no mês A comprar um óleo com tantos por cento e no mês B já está diferente. Como que a gente consegue garantir via semente, por exemplo? Pô, cada vez que eles cultivam 5.000 sementes. Então, eles vão lá, jogam 5.000 sementes, colocam para germinar, cresce, flora e acabou, 5.000 sementes. Como que garante a estabilidade dessas 5.000 sementes? Então, porque aí... entendi. É porque assim, até você... tudo que eu tô perguntando aqui é curiosidade minha, sou leigo entendi no que você falou. É assunto. porque assim, o cultivar clonal é mais fácil de você garantir estabilidade porque ele tem menos variabilidade. Isso. Então, se você tiver o mesmo protocolo, você consegue ter uma estabilidade. Agora, o que acontece? Lá no teste de estabilidade, eles só vão registrar e te dar a patente, a proteção, né? Por exemplo, você é o obtentor desse cultivar X, se ele for estável. E assim, se ele não for estável, você não consegue nem proteger ele. Então, por exemplo, um cultivar de sementes... você conseguiu proteger ele vai ser estável. Então, você vai conseguir manter a estabilidade dele de acordo com o cruzamento dele de melhoramento ali. E você consegue manter a estabilidade. Mas se ele não for estável, você não consegue nem proteger, entendeu? Então, normalmente, por isso que... o que eu falo assim... Tava falando antes, as pessoas têm empresas que têm coleção de 400 variedades. Eu nunca vou chegar pro cara e falar assim, vamos fazer um teste de estabilidade para cada variedade. Dessas 400, a gente tem um screening, né? Uma peneira muito grande. Então, o que eu sugiro antes é fazer uma introdução para melhoramento para a gente ver a diversidade dentro daquele cultivar com um número menor de plantas, porque aí a gente faz uma seleção. Por quê? A verdade é essa, para você conseguir estabilidade em um cultivar é difícil. É difícil. Então mesmo esses grandes bancos internacionais que têm cultivares bons, eles têm uma variabilidade. Sim. E o que a gente vê muito no exterior desses grandes bancos é que a proteção ela é feita no segredo, né? Ninguém sabe quem é o pai e a mãe, por exemplo. Sim. Eles não têm essa documentação registrada, não têm protocolos, os documentos fitossanitários necessários, né? Então, a proteção ela é o segredo, né? Então, normalmente, quem tem essas documentações completas são as maiores farmacêuticas, empresas mais estruturadas, né? E o que eu vejo é que a gente vai desenvolver no Brasil. Então, se seu material ali já não é estável desde o começo, ele não vai ficar. Então, por isso que a gente chama para parceria, tá ligado? Vamos estabilizar. Então, a gente tem uma diversidade gigante dentro do material, dentro das associações, né? Já que a gente tá falando de associações. É quem cultiva o que dá certo, né? O que todo mundo só cultiva o que dá certo. Ninguém tá plantando o que não dá certo, já abandonou, né? A maioria das associações que é cliente da Ladzindor, etc., é isso. Eles estão lá com a mesma madre há muito tempo, fazendo só clone. Você vê lá aquele cultivo de 1.000 plantas idêntico, assim, tá lindo. Isso. Mas é isso. Ao meu ver, como o nosso mercado ele tá ainda embrionário pra caramba, é muito novo, cada associação tá tentando fazer do seu jeito para manter a estabilidade o máximo possível. Mas é isso, sem histórico, sem nenhuma empresa para auxiliar nessas estabilidades, saber se sem tá publicação estável. científica na área de melhoramento agroambiental. Tá todo mundo meio que fazendo, assim, só vamos. E assim, né, me inspirando na PEP, porque é onde eu fiz meu doutorado lá dentro, assim, como eles conseguem a estabilidade através de parametrização e fazer padrão de cultivo. Então, eles já têm 4 anos de registro do extrato mole deles, da quimiotipagem, então você acompanha a variação da sua produção, né? E o que recentemente eles vêm observando é o que a gente realmente já sabe, que o protocolo de cultivo estabiliza o clone, no caso, né? Sim. Então, e aí a semente, você precisa ter uma semente estabilizada também, senão
Aí você não consegue nem proteger ela, né? É isso que eu falei, assim. Eu entendi, né? Tipo, o proteger é tipo você tirar um certificado em metro. Só que pra você tirar o certificado, o produto tem que estar... É a patente, é a patente. Tem que estar certinho. Se ele não tiver, ele não vai ser registrado. Entendeu? Porque mais ou menos assim, também vamos entrando até nas mais conversas. Assim, alguns bancos internacionais lá, eles nem conseguem proteger o material deles. Porque, vamos dizer assim, a cada tiragem de semente... Vamos lá. E eu acho que é o mais comum. Qualquer cultivador que tá vendo a gente, cultivador home grow, tal, caseiro, que compra um pack de semente, nunca vai ver aquele pack de semente estourar igual. Por causa disso. É tudo feminizado, é tudo estabilizado. É nada. 10 sementes feminizadas e as 10 É uma variação. Variando. E aí entra, então, a gente não consegue proteger esses cultivares, porque a cada geração você tem uma variabilidade gigante. E aí onde eu falo, lá dentro desse cultivar... Você tem algumas dezenas de cultivares. Então, o negócio, através do melhoramento e de avanço das gerações, você vai selecionando, aí você vai limpando, aí você vai tendo estabilidade. Entendi. Então, a primeira geração, 10 plantas, uma diferente da outra. A segunda tem 3 iguais. Aí, avançando, depois você vai limpando essas populações. Porque, normalmente, assim, então vamos dizer assim... Você chega a um ponto que você consegue que todas elas sejam gêmeas. Isso, você consegue. Vai demorar um tempo, né? Tem que ir fazendo filho e tal. Por biotecnologia, você consegue, tipo, em 1 ou 2 anos que o fast breeding lá, que é biotecnológico, você consegue, que a gente chama de homozigose, que são as linhagens. Isso é linhagem, né? Que no melhoramento de milho é assim, você faz uma autofecundação, a filha dela ela vai ser 50% homozigota, as tiras de DNA dela. Aí, a filha da filha, né, a terceira geração, se você autofecundar a filha, que era 50%, ela já vai virar 75% homozigota. Ela já vai subindo. Lá para sétima, oitava, nona geração, a gente vai estar com 96,% dos locos homozigotos. Quer dizer, quando isso separar nas tiras de DNA... Essa fita, ela é igual a essa, entendeu? Sim. Ela é homozigota, então isso diminui a variabilidade. E assim que a gente produz um híbrido simples de milho, que vai ser o de cannabis. Você faz extensivo, vai avançando as gerações de homozigose, aí você tem várias linhagens. E a linhagem, que o pessoal chama, assim, né? Chama de linhagem, mas linhagem é uma variedade que tem todos os locos fixos, que é tudo azinho, bezinho, é tudo homozigoto. Então, quando chega lá no final, você cruza 2 linhagens diferentes e divergentes, que conseguem se combinar bem. Aí você tem o híbrido simples. Que aí você teria... A linhagem vai doar um azinho, a outra vai doar um azão. Aí a filha vai dar um azinho. Então, todas as filhas vão ser azão-azinho, heterozigotas. Tem um fenômeno do melhoramento que chama vigor heterótico ou vigor híbrido, que faz com que você tenha um estouro de explosão nesse azão-azinho. E aí você tem toda a sua lavoura azão-azinho, igualzinha, e alta produtividade. Tá, agora você tem um azão-azinho. Você autofecunda ele. Como que é os filhos dele? Azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Porque quando você vai ter os 2 tipos de... E aí o filho do híbrido simples, ele já é uma bagunça. Entendi. Então o híbrido simples é estável. Então, por isso que o melhoramento... Ele é uma coisa que é interessante você fazer em parceria com alguém que trabalha, os breeders que não estão inseridos numa empresa, num ambiente acadêmico, fazerem parcerias para conseguir a estabilidade desses cultivares, entendeu? É um pouco essa dica. Para uma pessoa que está em casa querer fazer isso, então, vai demorar alguns anos, né? Então, depende muito do talento das pessoas, mas, assim, a dica que eu sempre dou para... A gente trabalha com muitos, assim, pacientes também, né? Juntos, assim. A dica que eu dou, assim, trabalhe com bons materiais. Sempre trabalha... Se você produz em casa, já vai para o material bom, investe em recurso genético. Falando de agronegócio, o investimento que dá mais retorno em agronegócio é a parte de breeding, a parte de melhoramento. Tudo que você investe em genética retorna muito mais. Se você investir na irrigação, na fertigação, em qualquer tecnologia, você tem um retorno menor. Isso já é tido para qualquer área do agronegócio. Então, assim, focando nos pacientes de cannabis medicinal, invistam numa boa genética para você tirar um material bom. Porque isso às vezes a pessoa que fica tentando te fazer melhoramento em casa, aí cruza uma hermafrodita com uma outra coisa lá e aí abre aquela diversidade. E o resumo, sabe qual é o resumo da história? O cara sempre tem um material de média qualidade e não tem e não consegue avançar, nunca segura a matriz. E aí a dica que eu falo, amigos, vai, investe, compra uma semente boa e mantém uma matriz boa. E aí pelo que a gente estava conversando de cultivo, eu acho que esse é o caminho. Você trabalhar com poucas matrizes por algumas temporadas. Eu gosto de trabalhar, tipo, 2 ou 3 anos pega uma variedade que eu escolhi vou nela. Eu fico uns 3 anos com ela, porque para você conhecer ela. Exato. Você cultiva uma vez, você não entende ela, entendeu? Exato.
é ter um filho por 6 meses. Tipo, entendeu? E aí chega num momento que você chegou lá, que você sentiu que você chegou no seu máximo com aquela variedade, às vezes você até fica um pouco assim, pô, enjoou, e aí você já acha uma outra, tá ligado? Aí essa é onde você vem de encontrar maior potencial. Então, assim, eu vejo que o aprendizado é um pouco esse.